Quando eu voltei do retiro do Dr. Joe Dispenza, muita gente me perguntou: "E aí, Manu, você voltou outra pessoa? Como você se sente?" E eu entendo essa pergunta porque quando a gente olha de fora para uma experiência como essa, é natural imaginar que existe uma grande virada, uma transformação instantânea, quase como se entrasse de um jeito e saísse completamente diferente depois de 7 dias. Mas para mim, a maior transformação não foi exatamente essa. Não foi uma sensação de agora tudo mudou magicamente, como se a minha vida tivesse sido trocada por outra de uma hora para outra. Foi mais profundo do que isso, mais silencioso, mais interno e ao mesmo tempo muito mais prático. Eu voltei entendendo no corpo algo que eu já estudava há muitos anos. Não basta acessar um estado elevado, não basta viver uma experiência intensa, não basta sentir clareza em um ambiente preparado. Você precisa aprender a sustentar esse estado depois, no dia comum, quando a música da meditação acaba, quando a rotina volta, quando o celular toca, quando as contas aparecem, quando os gatilhos voltam, quando o corpo tenta funcionar pelo velho padrão. Essa foi uma das maiores compreensões que eu tive. Eu não comecei do zero no retiro. Eu já estudava desenvolvimento pessoal, mente, energia, neurociência, meditação, manifestação, criação da realidade, comportamento, identidade e espiritualidade há muitos anos. Eu já tinha lido livros, feito cursos, mentorias, praticado, vivido experiências importantes e entendido muita coisa na teoria. Mas foi no retiro que eu compreendi com muito mais força o que muitas vezes falta entre entender uma mudança e viver essa mudança de verdade. Consistência no estado, repetição no corpo, prática no dia comum e sustentação da nova identidade quando a vida volta a testar quem você está escolhendo ser. Porque muitas vezes a gente acessa um estado diferente em um momento específico. Por exemplo, numa meditação, numa imersão, numa aula, numa viagem, numa fase de inspiração, um conteúdo diferente que toca a gente profundamente. E naquele momento tudo parece claro. Você sente que pode mudar, sente que existe uma possibilidade, sente que não precisa mais repetir a mesma vida, sente que existe uma versão sua mais coerente, mais presente, mais livre, mais alinhada com aquilo que você deseja viver. Só que depois a vida volta. Volta para a rotina, para as contas, para os compromissos, para as mesmas pessoas, mesmos padrões. Volta para o corpo tentando funcionar do jeito conhecido. Volta para a mente querendo controlar tudo. Volta para a ansiedade. Volta para a escassez. Volta para a culpa, tentando decidir por você. E é aí que muita gente se perde, porque acessar é uma coisa, sustentar é outra. E eu acho que esse foi o maior aprendizado pós-retiro. A transformação real não é só o que você vive em 7 dias intensos, é o que você faz com aquilo depois que volta para casa. É o que você consegue repetir quando o ambiente preparado termina, quando a energia do grupo não está mais ali, quando a condução acaba, quando ninguém está olhando, quando você volta para um dia comum, porque é ali que começa o verdadeiro treino. No retiro, eu vivi dias intensos, meditações longas, práticas profundas, momentos de silêncios, de emoção, momentos em que o corpo era levado para além do confortável, momentos em que a mente queria fugir, momentos em que eu precisei permanecer, respirar, observar, voltar para o centro e não obedecer imediatamente o velho padrão. Eu acessei estados profundos, senti coisas muito fortes, vivi experiências que eu vou guardar para sempre. Mas o que ficou mais vivo em mim foi essa clareza. Mudança não é um evento, mudança é repetição, é treino, é o quanto você consegue voltar para o novo estado todos os dias, mesmo quando a vida ainda não está perfeita, mesmo quando a realidade atual ainda mostra efeitos antigos, quando o corpo quer voltar para a ansiedade,
quando a mente quer voltar para o medo, quando a rotina te puxa para o automático. Porque o velho eu não desaparece só porque você teve uma experiência forte. O velho padrão tenta voltar na pressa, na comparação, na autocobrança, na dúvida, na ansiedade, na forma como você acorda, na forma como você reage, como você pensa sobre dinheiro, como você reage a um problema, na forma como você interpreta uma mensagem, na forma como você se trata quando algo não sai como você esperava. E é aí que entra a prática. E eu voltei do retiro com uma consciência muito clara. Eu não quero mais viver esperando grandes eventos para lembrar quem eu sou. Eu não quero depender de uma viagem, de uma imersão, de um retiro, de uma meditação longa ou de um ambiente preparado para acessar uma versão mais consciente de mim. Eu quero treinar isso na vida real, no dia comum, na rotina comum, em casa, no trabalho, nas decisões pequenas, nos momentos em que ninguém está vendo. Porque é ali que a identidade é formada, não só no extraordinário, mas naquilo que você repete quando a vida parece normal. Talvez essa tenha sido uma das maiores mudanças em mim depois do retiro. Eu parei de ver a prática como algo separado da vida. A prática não é só meditação, a prática é como eu acordo, como eu penso, como eu respiro, como eu volto para mim, como eu organizo o meu dia, como eu respondo a um gatilho, como eu sustento uma escolha, como eu percebo o velho padrão antes dele comandar tudo de novo. A prática é o momento em que eu noto que a minha mente foi para a falta e eu escolho voltar para a presença. É o momento em que meu corpo entra em urgência e eu respiro antes de reagir. É o momento em que a comparação aparece e eu decido não alimentar aquela narrativa. É o momento em que a antiga identidade tenta reassumir e eu me lembro de que eu posso responder de outro lugar. A vida inteira vira treino. E isso mudou minha forma de olhar para a transformação. Porque antes a gente pode cair na ideia de que mudar é viver uma experiência muito grande, muito forte, muito especial. E experiências grandes são importantes, claro que são. O retiro foi extremamente importante para mim. Mas se você não transforma aquilo em repetição, vira só uma lembrança bonita. E eu não queria que o retiro virasse só uma lembrança. Eu queria transformar em prática, em rotina, em método, em uma nova forma de me observar e algo que eu pudesse sustentar depois, inclusive para traduzir para outras pessoas aquilo que ficou tão claro no meu corpo. Não basta entender, não basta desejar, não basta acessar, é preciso instalar. E instalar uma mudança significa criar uma nova identidade. Não uma identidade perfeita, não uma versão inalcançável, não um personagem que você tenta interpretar, mas uma nova forma de pensar, de sentir, de responder, de se posicionar, de cuidar do corpo, de cuidar do dinheiro, de sustentar escolhas, de voltar quando sai do eixo, de parar de repetir o padrão antigo como se fosse sentença. Porque a pergunta mais importante depois de uma experiência dessa não é como eu mantenho a sensação do retiro para sempre. A pergunta real é como eu treino todos os dias o estado da pessoa que eu escolhi me tornar, da minha identidade. Porque a vida vai continuar te trazendo situações. A diferença é que eu não quero mais voltar para elas como a mesma pessoa. Eu não quero mais responder à vida sempre pelo mesmo medo, pela mesma urgência, pela mesma escassez, pela mesma autocrítica, pela mesma versão antiga que aprendeu a sobreviver, mas não necessariamente aprendeu a criar. Eu quero responder com mais presença, mais coerência, mais consciência, mais responsabilidade pelo meu estado, mais maturidade para perceber que a realidade atual pode até me informar, mas não precisa governar completamente quem eu estou escolhendo ser. E talvez seja isso que eu mais queria deixar para você depois dessa série sobre o retiro. Não espere um grande evento para começar a mudar. Não espere o curso perfeito, a imersão perfeita, o tempo perfeito, o ambiente perfeito. Comece pelo seu estado hoje. Comece pelo primeiro pensamento da manhã, pela forma como você reage, pelo padrão que você decide interromper,
pela pequena resposta que você escolhe praticar, pela identidade que você decide alimentar com uma ação simples e coerente. Porque não é o grande evento que muda a sua vida sozinho. É o que você faz com o estado que ele despertou em você. É o que continua depois. E foi daí que nasceu com ainda mais clareza a importância do meu treino de 7 dias, o reset do piloto automático. Porque nem todo mundo vai estar em um retiro de 7 dias, nem todo mundo vai conseguir sair da rotina agora, nem todo mundo vai conseguir viver uma imersão longa. Mas todo mundo pode começar a observar os seus padrões, perceber em que estado acorda, interromper o automático, treinar um novo estado interno por alguns minutos ao dia e começar a escolher uma resposta diferente. Um dia de cada vez, sem promessa exagerada, sem tentar mudar a vida inteira em uma semana, mas criando o primeiro movimento real, sair da repetição inconsciente e começar a gerar pequenas evidências de uma nova identidade. Porque a transformação não começa quando tudo muda fora. Ela começa quando você para de repetir a mesma versão por dentro. Ela começa quando você percebe que está no automático e escolhe voltar. Ela começa quando você entende que o velho eu pode até aparecer, mas não precisa mais ter a palavra final. Ela começa quando você cria uma pequena evidência de que está se tornando outra pessoa, não porque acordou perfeita, mas porque decidiu praticar de novo. Então, você não precisa fazer o meu treino de 7 dias para começar, de verdade. O que eu espero é que esse vídeo e a minha experiência tenham te mostrado que a mudança não precisa começar num retiro, numa imersão ou num grande acontecimento. Ela pode começar hoje no seu estado interno, na forma como você acorda, reage, interrompe um padrão antigo e escolhe uma nova resposta. Mas se você quiser fazer esse começo com um caminho mais simples e guiado, o treino de 7 dias, o reset do piloto automático, está disponível no link da descrição. E ele foi criado justamente para te ajudar a perceber o automático, treinar a presença em pequenas práticas e começar a construir evidência de uma nova identidade no dia comum. E, acima de tudo, fica esse convite. Não espere a vida perfeita para começar a mudar. Comece agora com o que você tem, onde você está, escolhendo todos os dias não voltar para a mesma versão. Se torne antes de ter.